Olá, saudações, Sali. Vamos para então mais um vídeo falando aqui do Romaric Beurre, né? Imperatriz do Café. Imperatriz do Café vai contar a história então em dois níveis, que é meados do século XIX na França e no Brasil, né? Então eu já falei que é o Lírio e a Quimera, vai falar então do Orleans e Bragança, né? Então vai falar de França e Brasil. É uma literatura francesa que fala do Brasil, né? Então por isso que é interessantíssimo. São dois livros, já falando do primeiro e esse aqui encerrando o segundo, porque ela está lá na época do Napoleão III, né, que se diz parente lá do Napoleão I, né, o grande Bonaparte, e eles vão contar a história então da França nessa época aí, né, que esse Napoleão III aqui é que deu o golpe, né, ele era um presidente e deu um golpe pelo imperador. Até 1870 ele vai ser derrotado lá pelo Bismarck, né, os prussianos, que vão unificar o que a gente conhece como Alemanha, né, lá em 1870, 71, vai ter Comune de Paris, etc. A época, a gente já falou do realismo, né, o romance realista, a época ali do Maupassant, né, do Flaubert, do Zola, Emile Zola. Então, aí ela vai contar, ou seja, 1863, né, e ela vai voltar cerca de 5 anos, assim, né, meia década, para contar como é que ela ficou rica lá como a imperatriz do café. Ou seja, o Vale do Paraíba, aquela região ali entre Rio de Janeiro e São Paulo, que é a expansão do café, né? Cultura cafeeira, até ali a região que vai a região a Goiás, né? De São Paulo a Goiás. Então, interior paulista e a chegada dos imigrantes vieram da Europa, ela mesma, que é a Marie Adelaide, né? Marie Adelaide, a imperatriz, né? Vamos dizer assim. Ela é condessa, né? Ela é condessa, mas aqui entenda-se, né? Aí ela vai trazer, né, esses colonos lá da Suíça. Então, e é outra coisa, ela vai distribuir terra para os escravos. Então, ela é assim, quase uma abolicionista, né, a favor da abolição, contra a escravidão. Ela é quase isso aí, porque ela acha, né, que tem que trazer um certo progresso para a região. Então, ela vai comprando várias fazendas, vai incomodando os fazendeiros locais, latifundiários locais. Que aí tem até uma cena romanesca aqui, que esse livro é bem romântico, né? É uma literatura de romance romântico. Porque vai ter uma cena assim bem capispada, que onde nós paramos, né? Nós paramos de que ela conheceu lá o tal do Barão do Terra Seca, né? Assim, que era um cara que estava interessado nas terras dela e ela estava negociando diretamente com os empresários, né? Lá com os ingleses, etc, né? Então esse barão aqui, ele vai dar um jeito de querer, né? Vai ser um antagonista nessa fase do livro aqui, porque vai ter um sequestro, né? Elas vão estar viajando lá e a caravana, né? A comitiva da condessa ela vai ser sequestrada. E aí vai ter uma cena capa-espada aqui, é o seguinte, quem é que sequestrou? Né? Porque ela vai sumir alguns dias aqui, e aí se percebe sequestrada, né? Em troco de quê? De dinheiro? Alguém quer dinheiro? Não, ela vai começar a perceber que aí tem um nobre ali no meio, né? Bem capa-espada a coisa, né? E aí tanto é que tem a versão da história também contada pelo João Pedro, né? Que vai contar tempos depois que ele sabia do que estava acontecendo. Só que ela achava que ele tinha morrido, lembra? Depois é que ela vai, né? Ele vai descobrir que o João Pedro não morreu no incêndio. Mas tem que ler o resto do livro para entender. Então, ela vai contando basicamente isso, as intrigas dos barões ali do café, no Vale do Paraíba, né? E aí toda a operação estratégica que o João Pedro teve que fazer para salvar, né? Para salvar a Maria Adelaide, né? E aí tem a cena da capa-espada, que é o diabo coxo, né, como se fala aqui, né, ele ficou deformado pelo incêndio, né, e ele enfrentando lá o barão do Terra Seca. Só que o Terra Seca dá uns golpes lá e consegue fugir, né, então ela foge, e depois terá a vingança, mais romanesco na história, terá a vingança, né, o capítulo 11, do 10 para o 11, que vai ter essa intriga aí do barão. Aí no capítulo 12 bis, é que vai ter a vingança do barão. Então tem umas coisas assim meio romanescas, mas o pano de fundo é mais interessante, né? O pano de fundo é mais interessante. Depois ela vai voltar para a fazenda, vai descobrir lá, tem um bastardo, né? Um bastardo do tio Axel, um neto, né? Um outro neto do tio Axel. Lembrar que esse tio Axel é o conde de Kurkurt, né? Kurkurt. Ele é dele que ela herdou, né? O título, que ela tem de condessa, não é isso? Conde. E aí o Axel, né? O tio chama Axel. Aí muito bem, aí vai descobrir esse menino chamado Axel e aí vai começar a falar longas digressões sobre essa instituição chamada dos bastardos, né? Então a quantidade de bastardos que tem na França, em Paris, né? Você pega a história da França e na Inglaterra também, né? A quantidade de bastardos que os reis deixavam, os príncipes deixavam, né? Então ela faz toda essa digressão sobre esses bastardos e o papel que eles tinham nas políticas da história, né?
quantas vezes os bastardos decidiram a história, né? E depois ela fala do Brasil. O Brasil é toda essa miscigenação porque aqueles donos de lavoura, aqueles, né, os portugueses, os senhores de escravos, né? A Casa Grande sempre estava lá dando um jeitinho de ir na senzala, né, procriar com as escravas, né? Então, a quantidade de bastardos que os coronéis do café tinham, né? Os coronéis de várias, os coronéis da Bahia, né? Os coronéis do cacau, né? Lá o pessoal da cana-de-açúcar, né? A gente vê lá na literatura regionalista muito disso, né? Os vários filhos bastardos que esses coronéis tinham. Basta ver as obras, Jorge Amado, né? Do Zé Lins e tal. Mostra muito isso, né? Ou o Graciliano Ramos, né? Então, ela vai contando então a questão dos bastardos lá na França, na Europa, né? Nessa época aí, meados do século XIX, e aí no Brasil também, 1850 e tal. E aí, então a história fica assim, ela está em Paris contando, né, o que ela viveu no Brasil, né? Sendo essa imperatriz do café. E aí tem uma passagem interessante que ela vai falar do Barão de Mauá. Então já falou do Barão de Terra Seca. O Barão de Mauá, ele é verdadeiro, né? Existiu esse personagem mesmo que viveu de 1803 a 1889. 89 é a época da República, né? E ele realmente existiu e ele era um cara que trabalhava assim, desde a tração de bondes, né? Com investimentos, bancário, né? Então ele era fazendeiro, ele é comerciante, então tentou trazer indústria para o Brasil, né? Então vou dar uma dica aqui no final de um livro sobre a biografia do Barão de Mauá, né? Que foi essa primeira personalidade, assim, meio Elon Musk, né? Meio Musk, né? Meio Bill Gates, assim, um cara assim que tentou mexer com várias áreas, né? E se tornou muito rico e depois faliu, né? Não deu certo. Tentou trazer muito investimento no Brasil, locomotiva, né? Assim, questão de, o Brasil é muito deficitário até hoje em questão de ferrovias, né? O Brasil tem muita rodovia, mas cadê as ferrovias, né? Então você vê que tem outros países na Europa e a própria China também investe muito em ferrovias, que era a ideia do Barão, né? Mas a gente vai ver depois no final aqui. Muito bem, esse Barão que depois virou Visconde, né? Interessante que eu estava analisando aqui, o cara, né? Porque ele vai subindo de posto, né? Ele era um Barão e depois ele virou Visconde. E aí, ao mesmo tempo, ela vai contando então essa ascensão, né? Ascensão dos barões aqui no Brasil, e vai contando o problema dos escravos. Porque é o seguinte, aí ela tenta ser amigana dos escravos lá, né? Distribuir terras e tal. Só que existem inimigos, os barões da região, o resto, os outros latifundiários, não querem, obviamente, não querem a abolição da escravidão, porque a riqueza deles é justamente explorando o trabalho, né? Dessa forma indigna, né? Sempre mantendo a escravidão. A escravidão acabou lá nos anos 80, né? 1889 e tal. 88, né? Mais de 1888, né? Pra você ver que coisa. Então, ela vai contando aqui a formação dos quilombos, né? Os escravos que fugiam das fazendas iam formar os quilombos e as tropas do governo iam lá, né? Matança, massacre, sempre, né? A história do Brasil é isso aí, história do Brasil, massacre. E aí ela vai sentir, ela tenta negociar com esses quilombos, inclusive muitos são da fazenda dela, porque eles se rebelaram, né? Eles não acreditaram nela que ela ia distribuir terras, né? Que ia, né? Tipo igual ela deu terra lá para os colonos, né? Ela distribuiu terra para os colonos. Ela queria fazer um sistema social nas terras dela que os outros não iam aceitar, né? Então ela tentou lá ser abolicionista, tentou trazer colonos, né? E ela tinha uma forma de trabalhar, assim, digamos, mais fraternité, né? Mais estilo francês. Porque ela achava que, como liberal, né, essa ideia liberal de distribuir propriedades, todo mundo, né, trabalhar nas suas terras, etc. E ela negociar diretamente com os empresários europeus, né? Então ela incomodava duplamente esses barões. E aí depois vai ter a vingança, então, do barão, desse barão da Terra Seca, que é ele que estava ali fustigando, né, jogando os escravos contra ela, falando que ela não vai distribuir nada para vocês, não vai? Ela vai distribuir terra para vocês, que imagina. Então eles se rebelaram, até botaram fogo lá na fazenda, coisa assim, né? Coisa de motim mesmo, coisa de motim de navio, de pirata, né? E aí ela tenta ir lá nos quilombos, né? E falar com o povo, gente, não enfrenta as tropas, né? Que toda vez que os escravos fogem, tem aqueles capitão do mato que vão lá recuperar os escravos e as tropas, obviamente, que estão do lado dos fazendeiros, né? Inclusive muitos são bancados pelos fazendeiros, os mercenários, né? Os jagunços, até hoje, né? Imagina o MST invadir uma fazenda, já tem lá um monte de gente armada, então é isso, né? A terra é para pouco, né? Então tem um cara ali que é dono de metade do estado, né? E aí tem um monte de terra e ninguém pode pegar um alqueire lá. Aí é isso. Então ela vai mostrando que ela, muito à frente do seu tempo, tentou distribuir terra ali, tentou trazer colonos e o pessoal queria manter a escravidão e armava tudo contra ela, né? Então ela ficou aquela a condessa
que boa, né, boa, como ela é bondosa, né, progressista, né, e aí os outros achavam assim, não, se você é estrangeiro, você não sabe nem como é que funciona no Brasil, né, você vem aqui roubar nossas terras, inclusive eles falam que ela está roubando as terras, ela está comprando as terras, que é uma coisa bem capitalista, né, é uma coisa bem capitalista, porque ela tendo lucro numa fazenda, ela compra outra fazenda e tal. Só que muitas vezes esses fazendeiros nem compravam as terras, eles invadiam as terras, né? Então invadiam de um jeito, matavam os donos da terra. Então assim, ela era muito capitalista, né? Assim, o Brasil sempre foi feudal, né? Então é uma época muito feudal. Ela é a capitalista da história, né? Podemos dizer assim, a liberal da história. E tenta fazer um capitalismo, né? Ou seja, em nenhum momento ela é socialista. Tudo é que as vezes que isso aparece aqui, você vê que é cômico, né? Ela não é socialista, não tem nem sabe o que é isso. Mas ela era uma progressista. Lembrar que os liberais no século XIX eram os progressistas, né? Hoje em dia os liberais são os conservadores, né? Então isso aí, o resumão é isso, ou seja, é a imperatriz, né, do café, o resumão é isso aí, tem que ler tudo para ver as reviravoltas da história, né, as capa-espada, sempre capa-espada aqui na história, mas é basicamente isso aí, ela tenta conciliar, né, ou seja, esse feudalismo brasileiro e tentar expandir, ficar rica, e aí claro que vai para a Europa depois, né, vai para a Europa, afinal, ela é uma condessa, né? Uma condessa europeia, francesa, que estava muito à frente do Brasil. O Brasil não está muito atrasado para os franceses. Esse país é muito atrasado. Muito bem, por que o Brasil é um país atrasado? Porque não houve, né, não ouviram as ideias de um cara progressista, por exemplo, igual o Mauá, né? Mauá é um progressista, vamos dizer que ele como ele era um filantropo, não, mas ele era um cara progressista no sentido de que ele tinha ideias liberais, ideias fora do lugar para o Brasil, né? De justamente trazer ferrovias, expansão, né, do comércio e tal, etc. E gerar o mercado consumidor no Brasil, do próprio Brasil, né? E não transformar o Brasil nessa imensa fazenda que é, né, o agronegócio, o agropop, que é a questão do Brasil hoje, né? Hoje nós somos a fazenda do mundo e só fabricamos e não fabricamos, né? Nós mandamos commodities, mandamos, né, frutas, legumes para a galera. E cadê nossas indústrias? Então a ideia do Mauá é já industrializar, né? Isso aqui é uma biografia e também história, né? Jorge Caldeira. Isso aqui é dos anos 90, né? Qual a data disso aqui? 95, né? Inclusive é um livro que eu posso ler, falar das biografias. Eu parei a série de biografias, né? Percebi que eu parei a playlist. Comecei uma playlist de biografias, mais de escritores, né? Mais de autores. Mas a gente pode fazer, né? De falar de empresários, falar de, sei lá, pessoas históricas, né? E aqui você pode ver que o cara gastou em pesquisa. Quase 600 páginas, quase um Dostoiévski, né? Que nós estamos lendo um idiota, né? Quase um Dostoiévski. Mas ele vai contar a história então do Mauá, que chamava Irineu, né? Chamava Irineu. Esse 1813 e 1889. E ele começou então com barão, né? Assim, nos títulos, e chegou a visconde, né? Então o título de visconde ele recebeu em 1874. Então quando ele aparece aqui no livro, né, da Marie Adelaide, ele era barão ainda. E é conhecido como barão, né? Barão de Mauá, mas na verdade ele morreu como visconde de Mauá, né? E ele tentou fazer justamente isso, né? Inclusive aqui é bem ilustrado, né? Tem as fotos, né? Tem a foto aqui, Irineu Evangelista. Irineu Evangelista, né? Eu acho interessante isso aqui, ó, né? Mostra as imagens de época, então é muito bem ilustrado, né? Assim, uma dica mesmo de leitura, falando sobre, né, essa época no Brasil, né? Interessantíssimo aqui. É histórica, né? Quem gosta de história, quem estuda história, vai conhecer então porque o Brasil sempre tinha uns caras com as ideias avante, né? Progressistas, né? Os caras davam um jeito de dar uma sabotada nele, ainda mais os fazendeiros, né? Fazendo, indústria pra quê? Né? Nós somos uma imensa roça mesmo e tal. Então, e ele tentou fazer vários investimentos, não conseguiu ser bem sucedido em todos, né? Hoje em dia tem esses caras, os bilionários, capaz de tudo, né? Então o cara mexia com bonde, fazenda, comércio, banco, né? Ferrovia, não sei o que, ele tentava fazer um monte de coisa e ele não conseguiu ser bem sucedido em tudo, né? Então eu acho interessante que é a mesma época e ele tem referência no livro, né? Que é para ser uma ficção, né? Esse livro que é bem ficcional, viu? Eu achei assim, as capas-espada aqui bem, né? Minha opinião. Eu acho interessante para entender a época, né? Que a gente conhece pouco essa época do final do século XIX no Brasil. A gente conhece só o Alencar, né? E depois o Machado de Assis. Depois dessa época vai surgir quem? Machado de Assis, né? Então o cara que vai fechar o século XIX no Brasil e abrir o século XX é o Machado de Assis. Mas essa época aqui ainda é capa-espada, né? Ele faz um romance histórico, né? Igual a Ana Miranda faz. Né? Basicamente isso, é um romance histórico lá, Ana Miranda, em que ele conta histórias na França e no Brasil. Né? Então é uma história em dois mundos, né? Tinha aquela revista dos dois mundos, né? A história em dois mundos. Ele conta a história da França e do Brasil. Né? Então fica a dica de leitura, livro muito bom, né?
bem capispada, mas assim, quase realismo, né? Quase realismo, quase lá, né? E aí depois a gente vai ler mais literatura francesa do realismo, né? Nós temos que ler mais do realismo na França, justamente no final do século XIX, ok? Então fica aí a dica. Grato pela atenção e não deixem de compartilhar.